Foi? Tô suando de nervoso. Oi, gente! Finalizando essa segunda temporada do Roteiro Itinerante, a gente vai receber o ator, produtor, diretor, roteirista, gênio do teatro musical, Tauan Delmiro. Estou muito feliz. Eu tô feliz. De te receber aqui, de você conversar com a gente. É muito importante, você é uma figura muito importante do cenário musical. Eu sou meio de um bando de ronco. Meu pai e minha mãe nunca me deram atenção, mas eu tenho uma intuição e um talento nato para a comunicação. Para só o que eu mudei, e da boca da calei. Não me reconhecem que eu sou gigante, eu sou muito interessante. Suco a deriva, não tenho alma viva. Gloriosismo de seu oscilativa. Estou na grana preta. É hora de escapulir. Canta coisa preta. É hora de escapulir. E vaza, larga a mão, mete o pé e vaza. Eu acho que eu não tinha nem roupa para esse evento que está sendo conversar com você. Muito obrigada por você ter topado. E a gente está aqui no cenário do Metade da Laranja, e aproveitando que é uma peça premiada, né, uma peça que repercute muito, eu queria saber de você como surgiu o Metade da Laranja. Bom, primeiro te agradecer por vir aqui. É sempre uma oportunidade maravilhosa divulgar o nosso espetáculo também, e produzir conversas, e falar um pouco da minha história também, e dialogar com outras pessoas que estejam querendo trabalhar com arte, com teatro musical. A minha vida, na verdade, ela não é tão cartesiana, né? Eu adoraria dizer que eu comecei a produzir os espetáculos porque por um impulso só artístico, mas na verdade ele parte de um desespero mesmo de não pisar no palco. Eu fazia um espetáculo que durou 3 anos, que durava 3 anos já, e aí eles decidiram que iam parar de fazer o espetáculo, e eu tinha esse meu pânico de não pisar mais no palco. E aí eu decidi que queria criar um espetáculo que fosse muito popular e que, como linguagem, também explorasse humor, melodrama, gêneros bem populares. E aí um amigo meu uma vez falou: pô, por que você não faz um espetáculo com as músicas do Fábio Júnior, que tem esse magnetismo, assim, sabe? As músicas fazem parte da vida de muitas pessoas. Atravessa gerações. Eu sou muito fã de Fábio Júnior, assim, muito, Não, muito. Também sou, também. E essas canções, assim, que a gente nem sabe como é que aprendeu, Sim. Né? Mas que a gente adora. E aí fui escrevendo. E aí eu decidi que eu não ia montar no final de 2019. Mas já tinha feito uma leitura com o Tony, com o Vitor, e aí a gente decidiu, logo assim que terminou a pandemia, que a gente ia retomar o espetáculo. A gente fez uma leitura num projeto que tinha no Teatro Adolphe Bloch. E aí decidimos que íamos fazer, e acho que foi muito importante ter começado, né, esse movimento, porque isso hoje é como se fosse o nosso porto seguro, o lugar onde a gente sempre volta depois de ter experiências em outros lugares, em outros teatros, com outras produções, né? Hoje eu tenho a consciência que a gente faz o Metade da Laranja para poder se divertir, para poder se encontrar e fofocar. Fofocar é ótimo. Muito. É muito bom. Eu, pesquisando sobre você, fiquei muito surpresa. Eu vi um vídeo seu, você falando que foi reprovado 25 vezes em audições para o teatro musical. E aí você entendeu que era a hora de, tá bom, então eu vou produzir as minhas histórias, escrever as coisas que eu quero, dizer o que eu tenho vontade de dizer.
como que foi essa virada de chave na sua cabeça de entender que não era só você ficar única e exclusivamente dependente do mercado e passar a fazer as suas próprias coisas? Traumático, né? Na verdade, eu realmente fui. Não passei em muitos dos. Eu fui passar depois de 25 reprovações. E toda vez que eu saía de uma sala, eu ficava me sentindo muito invalidado, né? Porque você tá lá pleiteando uma vaga num espetáculo, mas ao mesmo tempo, quando você não passa, aquilo de alguma forma diz que você não está apto para fazer a arte, né? E para além disso, para também estar inserido num contexto de profissão, Uhum. porque eu ouvia muito, mas você precisa sempre estar se atualizando, precisa sempre estar fazendo aula, precisa... E eu pensava, cara, mas como é que eu vou estar preparado para fazer algo se eu não tenho nenhum tipo de investimento para isso, sabe? Por isso que eu acho que é muito importante musicais, no geral, sempre colocarem pessoas que estão começando, que estão no seu primeiro espetáculo, porque se de alguma forma, por mais que a pessoa não esteja 100% segura do que ela está fazendo, é também uma forma dela investir nela mesma, né? Nesse caminho, nessa trajetória. E aí eu saía das salas de audição muito mal, e eu não era reprovado na final. Eu acho que eu nunca cheguei numa final. Eu era reprovado de cara, assim, na primeira fase. Até que chegou um dia que eu falei, cara, eu vou criar um musical que fala muito mal de musical. Que eu tava muito revoltado que eu não passava. E aí todo mundo me achava meio maluco, assim, por fazer isso, porque eu poderia me queimar, né, com as produtoras, né? Sim. Mas aí eu falei, eu vi uma entrevista outro dia que tinha um hacker que ele invadiu o site da NASA e a NASA não mandou prender ele, a NASA contratou ele. Aí eu falei, eu quero também hackear o teatro musical. E aí bastou apresentar 2 músicas num seminário de teatro musical, a gente nem chegou a montar o espetáculo naquele momento, e aí um diretor e dramaturgo que estava fazendo bastante musical na época me chamou para ser assistente dele, e aí as coisas foram começando. E eu continuo não passando em teste. Assim, mesmo. Eu faço musicais porque dou a minha vida no palco e sou chamado para poder fazer os espetáculos. Eu continuo não passando em teste e também trabalhando para que eu não precise, que não exista necessidade de eu ir a teste para poder passar e entrar em espetáculos. Mas eu acho que agora fica muito mais fácil, porque você já criou uma rede, você já criou conexões, as pessoas sabem o que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer também, então acho que eu passei desse momento que é muito traumático, mas eu continuo não passando. Dos testes que eu fiz, dos últimos que eu fiz, eu não passei. Não sei nem o que falar, porque é complicado, porque assim, a gente te vê no palco e assim, tão genial, tão gigante, pensar, não passou num teste, mas isso também não pode validar quem você é como artista, você também não pode deixar que aquilo contamine o seu caminho, né, de achar assim, então se eu não passei nesse teste aqui, então eu sou um artista menor, eu sou... Eu acho que hoje em dia é mais difícil isso acontecer, porque já tem meu trabalho autoral, Sim. Eu sou extremamente validado, também tem as premiações, isso faz você entender que, na real, o que está sendo julgado ali não é o seu artístico, né? São muitas outras coisas. Mas eu acho que é importante também ter esse autoconhecimento. 2 coisas. Primeiro, a gente não conta a narrativa de pessoas que... geralmente biografias são aquelas trajetórias de sucesso, né? Você não passa por uma entre-safra, você não sofre um pouquinho e depois volta para a glória e sofre um pouquinho e volta. E aí a gente fica muito nessa ideia de que as coisas elas são muito lineares, e na verdade elas não são. Então é isso. Eu acho que passar audição em audições é uma forma de você se inserir no mercado, mas tem milhões de outras possibilidades. É que não contam pra gente e nem sempre é o caminho mais intuitivo, né? Então, acho que tem isso. E a segunda coisa que eu ia falar eu não faço a menor ideia do que era, porque eu fui
compartimentar a minha fala e agora eu não faço ideia do que eu vou falar. Tudo bem, tá tudo bem. Você já participou de grandes produções, né? Você fez aí Bob Esponja, você fez até Anotei Beetlejuice, Madagascar, mas você também tá em um projeto que é o República Ali, que é independente. Como que você vê essa dualidade entre os projetos independentes e esses projetos mais grandiosos, levando em consideração que fazer arte no Brasil é muito difícil. A gente tem questões sociais, a gente tem uma série de coisas, enfim, que desvalorizam até muito o trabalho do ator. Então eu queria que você falasse um pouco sobre como é trabalhar nos projetos independentes e nessas grandes produções musicais. Eu acho que são contextos muito diferentes, mas o que eu gosto sempre de falar é da importância do teatro independente, da importância dessa produção intelectual que só o teatro independente consegue fazer. Uma grande produção, ela tem de partida muitas obrigatoriedades. Ela precisa levar muita gente. Ela precisa apresentar resultados para um patrocinador. E mais do que isso, ela também está limitada a falar de assuntos que estejam dentro do escopo de assuntos que esse patrocinador quer aportar dinheiro ou não. O teatro independente, na verdade, você não tem muitas obrigações, porque é todo mundo unido num propósito de criar algo que está muito mais ligado a uma parte artística do que comercial. Antigamente, eu achava, tinha um pensamento muito mais crítico nessa dualidade entre o comercial e o artístico. Hoje em dia, eu já não tenho mais tantos tabus em relação a isso, porque eu achava que coisas comerciais não eram arte e coisas artísticas jamais conseguiriam ter um propósito também comercial, né? Elas sempre iam ser muito nichadas, elas nunca iam agradar uma grande quantidade de público. Hoje em dia eu já acho que as coisas são mais relativas, mas eu acho que é isso, o teatro independente, ele ainda tem uma importância muito grande de lançar novos olhares sobre o que está sendo feito, traçar interesses de um novo público, né? Abraçar a juventude, né? Pesquisar linguagens, é onde a gente pode ousar em espetáculos que são muito grandiosos e muito mais formatados, muitas vezes eles vêm direto da Broadway, você tem muitas limitações, mas em contrapartida são esses espetáculos que também possibilitam essa profissionalização das pessoas, não só dos atores, mas como das pessoas que estão ao entorno. Então, de toda a equipe técnica, de toda a equipe criativa também, onde o artista, né, e os profissionais que trabalham com teatro ainda têm a dignidade de receber de forma equivalente ao seu trabalho. Essa última frase eu falei com muito cuidado, porque eu acho que os profissionais ainda podem ser muito mais valorizados do que eles são. Sim, com certeza. Com certeza. Você foi indicado ao Bibi Ferreira como melhor ator coadjuvante no Bob Esponja. E eu vi suas fotos da premiação e você fez a escolha de estar vestido de palhaço. Queria saber como que é a palhaçaria na sua vida, se isso te influencia enquanto ator, enquanto roteirista? E por que você fez essa escolha? Porque eu nasci no dia do palhaço, que é dia 10 de dezembro. Outro dia eu estava conversando com o Nice, que é a minha dupla já vai fazer 10 anos que a gente se conhece, que a gente trabalha junto desde 2016 como dupla. E eu acho que a minha formação na palhaçaria ela não foi tão cartesiana, né? Ela foi sendo moldada na prática. Então eu acho que foi uma arte que eu fui abraçando aos poucos e fui reconhecendo também aos poucos. E eu acho que é uma arte muito estigmatizada também, que é vista como menor, né? Que é vista como sendo algo que não é tão técnico. Mas eu acho que é a arte, principalmente aqui no Brasil, que possibilitou uma formação de muitos comediantes. Então também, de alguma forma, é muito político você abraçar, né, uma linguagem
que é estigmatizada, sobretudo dentro de uma premiação, que não é uma premiação destinada a comediantes, uma premiação... A comédia é sempre escanteada, né? Sempre jogada para um lugar como se fosse algo menor. E eu tava até falando aqui antes de a gente começar. Gente, fazer comédia é muito difícil. Você fazer o outro rir é muito difícil. Não é. Eu acho que assim... eu sou completamente revoltado por isso. E também pelo estigma do musical, né? Que eu não quero que as minhas peças só concorram em premiações de teatro musical ou de comédia. Eu quero que ela os meus espetáculos estejam inseridos em todos os contextos, porque, na verdade, eu faço teatro, eu estou produzindo saber, linguagem, assim como qualquer outro espetáculo teatral. Então eu não gosto muito dessas cisões. Ao mesmo tempo, eu também acho que é importante ter essas premiações que elas são dos nichos para fortalecer os gêneros, assim, sabe? Para as pessoas que fazem teatro musical poderem se encontrar, poderem se prestigiar, reconhecer o trabalho um do outro, assim como o dos comediantes. Ir ao Prêmio do Humor é maravilhoso. Tauan Delmiro foi escolhido como melhor diretor na peça As Metades da Laranja. A obra foi eleita também o melhor espetáculo da premiação. Porque você tem contato com comediantes de todas as gerações. E essas pessoas também, talvez, não tivessem acesso ao nosso trabalho, que é um trabalho de início, né? Se não fosse a visibilidade do Prêmio do Humor, né? Então, sou muito grato ao Prêmio do Humor e ao Prêmio Bibi Ferreira também. Mas não acho que as minhas obras... Eu não quero que elas fiquem limitadas a premiações de nicho. Eu quero que elas dialoguem com a produção de saber teatral que está rolando. Você tem um monólogo, Dois Pais, né? Que, inclusive, virou livro. Uhum. E aí eu fiquei, caramba, gente... Assim, fazer monólogo também é outra coisa muito difícil, né? Porque você só tem você mesmo, não tem com quem trocar. E você ainda conta a história sobre uma perspectiva de uma criança. Uhum. Queria que você falasse um pouco sobre esse seu processo artístico em trazer essa criança para a luz da cena e como isso virou um livro. Pergunta boa. Eu acho assim, quando eu comecei a produzir teatro, eu queria fazer projetos que fossem muito viáveis, né? Eu vejo que um grande problema de quem quer começar a se autoproduzir é produzir peças muito grandiosas, com muita gente, que demandem muito cenário, muita infraestrutura. E aí eu achava que o ator que ia me dar menos problema era eu mesmo. Só que tem uma pessoa que é muito chave nessa construção, que também é muito importante aqui para As Metades da Laranja, que é a Manuela Hashimoto, que está aqui comigo hoje, que, na verdade, apesar de ser monólogos, somos uma dupla também. Sim. Então eu estou no palco, ela está dirigindo. Meu nome é Tauan Delmiro. E eu sou a Manu Hashimoto. Eu escrevi e vou atuar no espetáculo Dois Pais. Eu sou responsável pela direção da peça. Nós fazemos parte do coletivo Macacos Alados, um grupo de teatro que cria espetáculos para crianças e jovens. Dois Pais é a nossa primeira produção que foca em acessibilidade e é inteiramente interpretada em português e libras. Através da fábula que conta a história de Márcio Lucas e seu filho, o espetáculo aborda temáticas como adoção, diversidade e acessibilidade. E eu acho que o Dois Pais ele é produto de um outro espetáculo que era o Edredom, que a gente também começou a competir em alguns festivais de esquete, começou a ganhar os festivais de esquete com uma cena infantil, e isso fez com que a gente tivesse vontade de fazer um segundo espetáculo. O Dois Pais ele é em português e libras simultaneamente, que é um outro desafio, que foi uma demanda que surgiu numa das apresentações do Edredom, porque era um espetáculo de teatro físico. Então a gente já trabalhava muito com gesto, e aí num seminário que eu fui, um palestrante surdo me provocou falando: por que não um espetáculo, já que você trabalha tanto com gesto, por que não um espetáculo visual que fosse em português e libras? E a gente fez o Dois Pais. E é muito desafiador, assim. Como eu acho que eu tenho falado desde o início, né?
acho que a necessidade também moldou muito os meus anseios artísticos. Eu queria produzir um espetáculo, eu queria produzir com pouca gente, eu queria produzir com um ator que me desse menos trabalho. Então, por isso, os monólogos. Sim. Aí, a partir do momento que eu ganhei confiança, que o edredom era só um tapete no chão, não tinha nem luz. No Dois Pais, a gente estava comemorando, porque já tinha um cenário e máquina de fumaça. Já A gente viu a aguentou. primeira vez com máquina de fumaça, tipo, meu Deus, olha isso. E aí, As Metades da Laranja, a necessidade de fazer um espetáculo que fosse maior, que fosse com mais atores e que envolvessem mais pessoas em cena. E é maravilhoso ir caminhando aos pouquinhos. O República Ali, que não é uma produção minha, a gente já tem uma quantidade maior de atores em cena, já tem um cenário maior, já mexe com audiovisual também. Foi um espetáculo que eu fiz para me apaixonar por audiovisual. E é uma loucura, porque também carregado de traumas é muito difícil, eu não sabia. Fazer audiovisual é muito difícil. É muito difícil. E então Mas conseguiu se apaixonar? Não. Ainda não. Eu tô num romance tóxico ainda. Tá no processo. Tô num romance tóxico, porque é muito, muito, muito complexo, mas é muito bom também se experimentar. É desafiador em outro lugar, né? E aí eu acho que é isso, assim, acho que a gente precisa dar o pontapé inicial e não ter a preocupação de ser pequeno e ir crescendo aos pouquinhos. Você sempre se viu artista? Você sempre foi assim, essa criança já que buscava a arte? Era uma família que apoiava? Sim, eu acho que a minha mãe é uma pessoa muito importante, né? Uma figura muito importante também que sempre abraçou, né, essa minha demanda de fazer arte, de dançar, de cantar. E acho que ela foi também conduzindo as coisas da maneira que era possível, né? Uhum. Então, isso fez também com que no futuro eu entendesse que as coisas poderiam não ser da forma mais cartesiana ou é muito difícil você ser artista e acabar não olhando um pouco para a trajetória e para a vivência de uma outra pessoa que está do seu lado, né? Então mas é fundamental, porque se você também ficar achando que a sua trajetória e sua vivência vai ser igual da pessoa que está do seu lado, você não constrói a sua própria. Então, acho que tive muita vontade de ser uma criança que fazia arte e fui muito incentivado pela minha família. Ai, que bom. Muito bom. É sempre muito bom ver assim, pessoas que foram incentivadas, porque na minha família, meus pais me incentivam, mas de início é sempre aquele susto, né? Ai, meu filho quer ser artista. Ai, por que não foi engenheiro, médico, advogado, né? Que é mais certo, né? Uma carreira mais certa, que artista é muito incerto. Não, mas é isso. Eu acho que também a terapia me ensinou a ter uma grosseria com algumas pessoas que querem interferir na tua vida também. E falam, mas por que você não faz outra coisa? Aí você fala, por que o seu filho não faz uma outra coisa também? Porque é importante. Não é? Eu acho que eu fiquei muito preocupado em agradar e ser a pessoa boazinha que fala, e não responder. Mas é importante também, a grosseria também, em certos contextos, é um ato político. Você tem que falar pra pessoa assim, cara, vai cuidar da tua vida, ué. Devolver o constrangimento, exatamente, né? exatamente. E antigamente eu ainda devolvia com ironia, mas eu já percebi que ironia deixa a pessoa ainda mais bolada com você. Porque ela faz parecer que o problema quem colocou foi você e não ela. Aí agora eu respondo assim, com maior tranquilidade. Por que você não faz tal coisa? Por que o seu filho não faz tal coisa também? E acabou. É isso. Então acho que tem isso também. Acho que é importante ouvir as pessoas que estão ao seu entorno, mas é importante também mandar as pessoas para... Eu também acho muito importante isso. Eu também acho. Eu amei isso. Não, tá certíssimo, certíssimo. Eu vou te fazer agora só assim umas perguntas rápidas e aí você responde com a primeira coisa que vem na sua cabeça. Ah, meu Deus. Vamos lá. Uma meta que você ainda não alcançou na vida e quer alcançar. Comprar um teatro. Comprar um teatro. Maravilhoso. Um livro que não sai da sua cabeceira. Eu não tenho cabeceira. Mentira. Aquela pergunta, né?
Ai, meu Deus, muito difícil. É Torturado, Caraca. que tá concorrendo em todas as premiações de São Paulo agora comigo. Eu acabei de dar prêmio pro Torturado. Não que o espetáculo. Ainda Acabei de dar não um prêmio vi. pro Torturado. É maravilhoso. Eu não dei Eu nada ainda pra não vi o ninguém. espetáculo, É, mas o livro é é maravilhoso. absurdo, Ambos absurdo. maravilhosos. Se você pudesse mudar algo hoje no meio do teatro musical, o que você mudaria? Eu gostaria que existisse formas de punir situações de assédio. Que hoje é, para mim, a situação mais para você ver como eu estou tentando escolher palavras, eu acho que isso é muito, muito fruto de um contexto em que você não pode falar livremente aquilo que você quer. E às vezes é falar com delicadeza, às vezes não é nem reclamar. Mas eu acho que eu gostaria que existissem formas de que o nosso sindicato, principalmente o sindicato dos atores, fosse mais presente na condução de casos de assédio que acontecem todos os dias no teatro musical. E que todos os artistas têm uma experiência e não podem falar sobre isso porque senão são punidos pelas pessoas que assediam. Eu já ouvi alguns E casos. quando terminar aqui eu posso te contar outros tantos. Tá bom. Qual é a sua maior qualidade enquanto artista? Eu acho que eu sou muito criativo. E o seu defeito? Eu tenho dificuldade de delegar e de reconhecer que isso é uma forma também de possibilitar diálogos e possibilidades. Agora vamos lá. Atuar, escrever ou dirigir? Dirigir. Dirigir? Dirigir. Amo fazer música também, amo compor música, atuar e escrever tá muito lá embaixo, mas eu tô botando um pouquinho mais pra cima porque eu tô fazendo terapia, porque escrever pra mim é um lugar de muita cobrança, que me deixa muito instável. Então, aos pouquinhos, eu também tô tentando tornar a experiência mais prazerosa, mas por enquanto ainda não é. Ainda não é. Qual você acha que é o seu maior legado artístico até o dia de hoje? Eu acho que é esse entendimento de que a autenticidade dentro do meio que eu trabalho, do teatro musical, é uma possibilidade. Porque eu vejo que no musical, as pessoas elas são muito... estão numa formação de muito pragmática, né? Por isso que eu não gosto dos cursos de como passar numa audição, porque eu acho que você precisa ter uma formação muito técnica e para você estar dentro de uma caixinha e então passar nos espetáculos. E eu acho que esse é um caminho que é muito perene. Na verdade, você pode até passar para uma audição porque você estudou técnicas de como passar em audição. Mas aí eu fico me perguntando qual é a tua construção artística, o que você quer falar, de que forma a sua subjetividade extrapola, né? Então eu acho que é isso. Eu acho que eu diariamente tento mostrar que a minha personalidade, as coisas que eu quero falar, a forma como eu quero contar histórias, são um caminho fundamental para a minha construção como artista e que deve ser um caminho também para a construção artística de outras pessoas. Tauan é sinônimo de? Criatividade. Loucura. Loucura é bom. Loucura é bom. Pra gente encerrar, eu queria que você olhasse pra câmera. Momento audiovisual. E você falasse com o Tauan daqui a 15 anos. Daqui a 15 anos o Tauan vai estar vendo esse vídeo. E eu queria que você falasse pra ele como você quer estar daqui a 15 anos. Algum projeto que você ainda não idealizou e tem vontade de idealizar. E o que você precisa fazer pra chegar lá. Cara, eu quero... Oi, né? Eu tô em 2025, eu vou ter 47 anos. E eu
eu ainda acredito muito na arte. Eu ainda acredito muito nas coisas que eu faço. E é muito difícil se manter sonhando e também realizando sonhos através da minha arte, daquilo que eu gosto de fazer. E eu espero que, apesar de 15 anos terem se passado, que eu ainda acredite nas pessoas, acredite na arte, acredite no mundo ao meu entorno e que de alguma forma eu possa ter feito a diferença na vida de alguém. E que eu esteja nos livros de teatro, que é o que eu quero. E que o meu teatro esteja bombando. E que mais pessoas possam sonhar a partir das coisas que eu esteja fazendo. Olha, Thaô, muito obrigada. Assim, eu ficaria aqui o dia inteiro conversando com você. Não sei, você não tem noção assim, do quanto isso foi importante para mim. Quando a gente está começando um projeto, começando alguma coisa, a gente recebe muitos nãos, né? As pessoas viram a cara e falam, não vou, ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou. Mas você foi de uma generosidade, de um carinho, eu mandei mensagem para você, você topou na hora. Não, claro, vamos fazer. Então, muito obrigada por me ajudar nesse espaço de conversar com as pessoas que assistem meus vídeos. Tenho certeza que a sua história de vida inspira muito, muitas pessoas, inspiram muitos artistas. A gente a correr atrás, a batalhar, a se produzir, a meter a cara no mundo, porque é difícil, mas não é impossível. É isso né? aí. Então, muito, muito obrigada mesmo pelo seu carinho, Obrigada a pela sua você e generosidade. parabéns. Muito obrigada, gente. E é isso, um beijo e até a próxima temporada.